bem-vindos a mais um vídeo da série Setembro Amarelo. E para fechar essa série no mês de setembro, nós vamos falar sobre um assunto, ou melhor, dois temas que estão assustando a sociedade. E eu estou falando para você de ansiedade e depressão. E esse é o último vídeo da série Desista de Desistir. A vida, ela tem sentido sim, vale a pena viver, vale a pena insistir. Você é importante. E eu já quero te falar uma coisa. Na verdade, eu quero te fazer um pedido nesse momento. E eu preciso que você preste muita atenção. Eu quero te pedir o seguinte: não tire a sua vida. Não desista. Não suicida. Pare de se cortar. Muito além das vozes que você ouve dizendo que você não tem valor, eu quero te falar uma coisa. Você tem valor sim, você tem valor para a sua família, para os seus amigos, você tem valor para mim, e por isso que eu estou aqui falando isso para você. Jesus, Ele te ama, a sua família te ama, tirar a sua vida não é a solução, e nunca será. Imagina todas as pessoas que te amam chorando a sua perda. O mundo, ele não tem sentido sem você. Você é um presente de Deus para todos nós. E eu quero te dizer, eu estou aqui para te ajudar. E meu intuito é esse. Eu não sinto a sua dor, mas eu entendo ela. E eu falo isso porque eu tive essa situação de depressão dentro da minha casa e eu consegui ajudar. Eu tive que buscar conhecimento para isso. Eu não sou médico e por isso que eu quero te fazer um pedido. Procure ajuda médica. É muito importante. Procure se relacionar com Deus. Deus é o teu Pai. Em Salmo 143:7 vai dizer assim: ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito ele desfalece. Não esconda de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. O seu quarto, a sua cama, ela não será a solução para a sua dor. Eu sei que é difícil, eu sei que talvez você não tenha a força que precisa ter, mas eu quero te dizer uma coisa: deixa eu te ajudar. Deixa os médicos te ajudarem. Não tome os remédios para acabar com a sua vida. E ao invés de fazer isso, tome sob prescrição médica, para que esses remédios eles te ajudem a viver, porque você tem valor. E Deus é Pai, Ele é o seu Pai. Você não está só, não se sinta só. E hoje eu quero te falar de ansiedade e depressão, porque talvez hoje você esteja nesse estado. Já falamos nessa série aqui também sobre burnout, esgotamento emocional, síndrome do pânico. E agora vamos falar de duas situações que vêm trazendo muitos questionamentos à sociedade, que é a ansiedade e a depressão. Nesse vídeo, assim como da síndrome do pânico, eu tenho um testemunho de uma pessoa que vai falar um pouquinho para você como foi essa luta. A Luana Lino, ela sofreu de depressão e ansiedade e também teve síndrome do pânico. E no final desse vídeo ela vai estar dando o testemunho dela. E eu preciso que você me acompanhe até o final e já compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Mas antes eu quero saber se você sabe a diferença entre ansiedade e depressão. Tanto a ansiedade quanto a depressão são considerados como os grandes males que assolam o século XXI. Os dados oficiais confirmam que a depressão atinge 400 milhões de pessoas em todo o planeta e que a ansiedade atinge 264 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde. E o Brasil, ele ocupa o primeiro lugar de pessoas mais ansiosas no mundo. E é o país mais depressivo da América Latina, e eu repreendo isso em nome de Jesus na sua vida. A depressão no Brasil, assim como a ansiedade, precisam ser tratadas de forma séria, a fim de garantir a verdadeira saúde e qualidade de vida da população. A depressão é uma doença crônica que consiste na falta ou diminuição de produção de substância chamada serotonina, essencial para a comunicação entre os neurônios. Isso causa diminuição ou a perda de interesse pelas atividades do dia a dia, comprometendo não somente, mas também comprometendo todo
o nosso corpo. Ela não alcança só a sua mente, é o corpo inteiro. E dentre os sintomas iniciais estão cansaço extremo, alteração no sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, angústia e outros fatores que alteram muito o dia a dia e a saúde de quem sofre com essa doença. Então fica ligado para que você possa identificar também. Mas engane-se que quem pensa que a depressão só atinge a cabeça. Ela está relacionada diretamente com sintomas físicos e prejudicam o corpo inteiro. Aí você começa a ganhar ou perder peso muito rápido, a ter fome excessiva. Muitas pessoas vão para automutilação e é muito triste. Doenças cardíacas, desenvolve câncer, diabetes, dependência química, doenças autoimunes como lúpus, doença de Parkinson. Mas, Léo, a depressão é falta de Deus? Muitas pessoas pensam isso, né? Em alguns casos sim, em outros não. Isso depende muito da dedicação e a convivência que a pessoa tem com Deus. Mas não é porque uma pessoa sofre de depressão que quer dizer que ela tem falta de Deus ou que está com um inimigo dentro, como a maioria das pessoas elas pensam. Estamos falando de uma doença grave, que embora muitos acham que é frescura, só quando uma pessoa que sofre dessa doença comete suicídio, aí que muitos começam a enxergar que a depressão realmente é algo muito sério. Por isso que a gente tem que estar atento para poder acolher as pessoas, para poder cuidar das pessoas e principalmente não julgar quando elas chegarem até você. A depressão é uma doença que fica escondida por dentro. E muitas vezes você olha para uma pessoa e você acha que está tudo bem com ela, mas só Deus sabe o que ela passa na vida. Não é fácil descobrir quando uma pessoa está com depressão, pois na maioria das vezes quem sofre desse problema conversa normalmente, como se tudo estivesse bem. Ou seja, se a pessoa ela não chegar e contar para você que está com essa doença, até você pode duvidar que ela esteja. Quer ver uma coisa? Na maioria das vezes, as pessoas elas não assumem que estão com a doença, ou elas não têm conhecimento sobre a doença para poder identificar. Às vezes elas acham que eu estou passando por um mal-estar, tem alguma coisa, estou me sentindo muito cansado, tem alguma coisa me chateando, e ela acha que é só isso. Essa doença tem cura sim. Afinal, tudo na vida passa. As enfermidades passam, a tristeza, a angústia, a dor, tudo isso passa. Mas para receber a cura de Deus é preciso crer que Ele pode te libertar, Ele pode te curar da depressão. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Em Marcos 9:23. Portanto, se você crer e depositar a sua fé em Deus, você será curado em nome de Jesus. Deus ele pode te curar sim, mas querido, quero te pedir para que você busque ajuda médica também. Eu acredito que Deus ele deu um dom para os médicos e eles estão aí para nos ajudar em todos os tratamentos que precisamos fazer. A sua fé fará total diferença para que você acredite na cura. Deus ele quer te curar. E no Salmo 103:3 vai dizer assim, ó: Deus, Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. A depressão tem várias etapas e também existem vários tipos de depressão. Talvez a maioria das pessoas elas não sabem disso. Existe a depressão endogena e a exogena, depressão maior, também chamada de depressão unipolar, e é a mais comum de todas, com mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil. Essa depressão profunda é caracterizada pela baixa autoestima, apatia, distúrbio do sono, entre outros. Dentre as possíveis causas da depressão, maiores estão as origens biológicas e psicológicas e principalmente as sociais. Depressão sazonal, ela é típica de países mais frios. Ela comete os pacientes no outono e no inverno, onde os dias são mais curtos e mais escuros.
A depressão distímica, quando o quadro mais leve que persiste por meses e provoca uma sensação constante de pessimismo. Existem vários tipos de depressão que separei, e só para que você entenda algumas situações e também para aguçar o seu conhecimento, para que você possa buscar mais conhecimento nesse sentido. Mas tem uma que as pessoas não comentam muito e eu faço questão de falar para você, que é a depressão nos filhos, que é a depressão na infância. A depressão na infância, por exemplo, é algo que não recebia a devida atenção no passado. Até por dificuldade de diferenciar os sintomas da doença de outros quadros, né, na infância, como a ansiedade e as fobias. Entre os pequenos, ela aparece por meio de pesadelos, choro excessivo, dificuldade de aprendizagem e entre outros fatores. Então cuide da tua família, cuide dos teus filhos. Também tem a depressão na adolescência, que temos que ficar muito, mas muito ligados. Porque já na adolescência, os sintomas são camuflados pelas mudanças de hormônios e de comportamentos típicos que passam por algumas turbulências. Essa confusão pode dificultar o diagnóstico e agravar o quadro, levando até mesmo ao suicídio. Deus que me livre! Nos últimos 5 anos, a taxa de jovens que se mataram subiu para 40%, segundo o levantamento de dados do Ministério da Saúde. Deus, Ele vai te curar? Vai. Deus vai sim, mas você precisa buscar ajuda médica. E se estiver passando por depressão, ansiedade, sabe, procure ajuda médica mesmo. Não dá mais para brincar com essas coisas, com essas doenças. Não dá mais para brincar com essa situação, sabe? Olha a sua volta, tudo que está acontecendo. O que preciso fazer para ser curado da depressão, Léo? Antes de falar disso, eu quero te falar um pouco da outra doença que tem relação com a depressão, que é um caso que é muito assustador também, que é a ansiedade. O que é ansiedade? Todos nós sentimos uma certa angústia e sensação ruim de vez em quando, não é verdade? Seja em momentos de expectativa, estresse ou medo. Criar expectativas e receios diante de uma situação é perfeitamente normal quando apresentamos de forma controlada e esporádica. Mas as coisas, elas ficam feias quando a ansiedade passa do limite e se transforma em transtorno da ansiedade. Quando sentimos se expressar de forma ampla e constante, nos impede de realizar tarefas e nos enclausura de uma forma que a gente não consegue reagir, e as reações físicas e mentais são inúmeras e também trazem consigo diversos problemas para o nosso corpo e a nossa mente principalmente, interferindo no convívio em sociedade e se tornando patológica. E é nesse momento que temos que buscar ajuda médica e nos aproximar mais ainda de Deus. As nossas orações terão grande efeito para reativar a nossa fé ou aumentar ela para que consigamos ter equilíbrio no que precisamos fazer no nosso dia a dia. E os sintomas da ansiedade são medos irracionais, insegurança, pânico, comportamento obsessivo constante, problemas com sono. Talvez você não consiga dormir a noite toda ou ter uma qualidade de sono. Medo de falar em público, preocupações em excesso. Queridos, preocupação todo mundo tem, sabe? Problema todo mundo tem. O maior problema é o que você vai fazer com aquilo que você precisa resolver com a sua preocupação. Muitas pessoas misturam achando que a depressão e a ansiedade são a mesma coisa, e na verdade não são. Embora as duas sejam doenças, elas não são a mesma coisa. Embora possam ocorrer simultaneamente no indivíduo, elas são totalmente diferentes, as reações inclusive são diferentes. Diferentemente da ansiedade, a depressão não é normal mesmo em dosagem baixa.
Por isso a gente tem que ficar ligado. Ela não é saudável em nenhum aspecto. E só tem impactos negativos na vida da pessoa. Ela não traz nada de bom. Então fica ligado nisso. Tanto o transtorno da ansiedade quanto a depressão paralisam o indivíduo. A ansiedade pelo medo e angústia das situações futuras, e a depressão pela baixa do interesse e energia do indivíduo. E aí ele começa a ter essa falta de interesse nas coisas e perder energia. Quando eu postei no último vídeo falando que o tema dessa série agora seria depressão e ansiedade, eu logo recebi algumas perguntas, pedido de oração e orientação nessa área. Uma pessoa me perguntou se é possível a pessoa ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo? Sim, é totalmente possível. A outra pergunta que recebi é o que podemos fazer para vencer essas duas doenças que são gravíssimas. Na verdade, vencer essas doenças são todos os dias. A nossa fé e a nossa vida diária com Deus fará total diferença para nos impulsionar a buscar ajuda médica e nos levantar para ter fôlego e continuar. É importante continuar. Buscar ajuda e acompanhamento médico nos levará a lutar contra essa doença e manter a nossa esperança viva em relação à melhoria do quadro diário dessas situações, dessas doenças. Deus, ele faz nova todas as coisas. E da mesma forma que ele cura outras doenças e enfermidades, Deus também é capaz de te curar. Acredite nisso, creia nisso. Eu quero te pedir para ficar comigo mais um pouquinho, para que você possa assistir ao testemunho de uma pessoa que sofreu muito, muito, muito com essas situações, mas que hoje, graças a Deus, está muito melhor. Com vocês agora, o testemunho da Luana Lino. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu vim falar um pouco da minha experiência com vocês sobre síndrome do pânico e crise de ansiedade. Eu queria contar para vocês como foi a minha passagem por essa doença. Então, assim, ela começou através de um assalto, né? Então, na época, eu não tinha o conhecimento de ser uma síndrome do pânico, porque até então eu não saía mais. Eu ficava só dentro de casa, eu tinha medo, né? Até de ir na esquina, até de ir na padaria. Então foi muito ruim. Os anos se passaram e eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu voltei a ter todos os sintomas, tudo de novo. O médico do trabalho pediu para que eu procurasse os especialistas, né? Um clínico, um neuro ou algo do tipo. E todos os exames que eu fazia dava bem. Até que teve um médico que pediu para que eu procurasse um psiquiatra. Porque ele pegou e falou para mim, olha, eu não sou psiquiatra, mas eu tenho certeza que você tá com síndrome do pânico e crise de ansiedade. Fui, que é o Dr. Paulo. Então, o Dr. Paulo me fez outros exames, conversou comigo, né? E a partir daquele momento eu passei a me tratar como uma pessoa que tem pânico e ansiedade. Por quê? Eu tinha constantemente mãos suando. Minhas mãos e meus pés viravam uma pedra de gelo. Eu vivia colocando 2 meias no pé, usava luva. Algo terrível. Chorava por pouca coisa. Um anúncio na TV me fazia chorar. Pode acreditar. Eu passei momentos muito difíceis. Medo, eu não saía na rua. Foi algo muito ruim que aconteceu na minha vida. Mas mesmo medicada por um psiquiatra, eu não perdi a minha fé. Eu orava a Deus, eu pedia a Deus sabedoria, eu pedia a Deus para me libertar de toda e qualquer doença. Sim, porque teve pessoas que falaram para mim que isso era falta de Deus. Não é falta de Deus. Deus está ali com você o tempo todo.
Só que se o seu corpo ele pede algo mais, você precisa se tratar. Você precisa de uma ajuda médica, porque a nossa ajuda maior é Deus. Mas se a gente precisa de uma ajuda médica, procura ajuda médica. Então, passei a me tratar ali, tomando medicamento fielmente, remédio para dormir, porque eu não dormia. Eu passava noites em claro, acordada. Desenvolvi também toque. Eu passei a ter... por exemplo, eu fechava a porta da minha casa 3 vezes, para ter certeza que estava fechado, sabe? Aí foi, né? Parei o tratamento porque eu já estava boa, sabe? Mas perto de eu engravidar, eu passei a me sentir mal de novo. Porque eu estava trabalhando numa grande empresa, né? No qual essa empresa eu trabalhava dentro de comunidade. Então, por eu trabalhar dentro de comunidade, constantemente eu lidava com perigo de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, desde a hora que eu entrava até a hora que eu saía. E o meu corpo pediu ajuda, mais uma vez. Passei a tomar de novo meus remédios. O que aconteceu? Eu engravidei. E o Dr. Paulo falou assim pra mim: não pode mais tomar o remédio. Briguei com a ansiedade do 1º ao 9º mês de gravidez. Foi difícil. Mas sabe quem me curou? Adivinha? Foi Deus, mais uma vez. Sabe quem era o meu Rivotril? O meu Aprazolam? Os meus outros medicamentos? Era Deus. Ajoelhava com a minha filha na barriga, pedia a Deus sabedoria, pedia a Deus para me acalmar. E o taque cardíaco que me dava foi muito difícil, sabe? Então, o que eu quero falar para vocês e para concluir a gestação, eu fui ali, sabe, lutando, tive a minha filha. Aí depois de eu ter ela, né, nós passamos por mar e voltei no Dr. Paulo. Sabe o que o Dr. Paulo me falou? Parabéns, a gravidez te curou mais uma vez e você não precisa tomar esse remédio. Então, assim, a gente sabe que não foi a gravidez, né? Porque quando você se fortalece mais com Deus, tem Deus ali o tempo todo presente na tua vida, é o que eu tô te falando. Se a gente precisa de remédio, a gente toma porque é necessário. Mas muitas das vezes, Deus se faz o remédio, se faz presente. E foi muito bom ouvir isso. Então, o que eu aprendi com essa lição? Que tá na nossa cabeça, tá no nosso psicológico. Hoje, não vou mentir para vocês, eu ainda tenho. Ontem mesmo, à noite, assistindo televisão, eu falei assim pro meu esposo: eu tô precisando de ajuda. Meus pés, minhas mãos estão gelados. Quando ele botou a mão em mim, eu parecia um congelador. Aí ele foi lá, fez um chazinho, me agasalhei e fiquei naquele meu momento, conversando com Deus, pedindo a Deus força, para que Deus afaste de mim todo mal e qualquer doença. Acordei ótima. Então, o que eu tô resumindo nisso tudo? Quando você começa com uma síndrome do pânico, se é necessário, procure um médico. Ele vai te ajudar, pode ter certeza disso.
mas nunca abandone Deus. Nunca deixe Deus de lado. E quando você vê que você tá ficando boa com o remédio, e o médico falar assim, vamos suspender porque você ficou boa. Pode ser que você tenha outras recaídas. Eu tenho. Não tô falando que você vai ter. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando você tiver outras recaídas, antes de você procurar de novo o seu médico, tenta você mesmo se controlar. Tenta você mesmo respirar fundo. Tenta você mesmo se acalmar. Eu sei que é difícil. Eu tenho pessoas na família que têm crise de ansiedade, síndrome do pânico. É muito ruim. É muito difícil. Então, assim, ficam bem. Eu espero ter ajudado um pouco a minha experiência. E acredite, Deus cura qualquer e outra doença. Pode acreditar. Fica com Deus. Pessoal, testemunho maravilhoso, né? E eu quero agradecer esse testemunho maravilhoso da Luana. Quero dizer que para você que nos assistiu até agora, que Deus ele é contigo, você não está só. Acredita em Deus, acredite muito, Ele pode te curar, mas procure ajuda médica, porque os médicos estão aí para ajudar nessa cura. Que Deus te abençoe. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu vim falar um pouco da minha experiência com vocês sobre síndrome do pânico e crise de ansiedade. Eu queria contar para vocês como foi a minha passagem por essa doença. Então, assim, ela começou através de um assalto, né? Então, na época, eu não tinha um conhecimento de ser uma síndrome do pânico, porque até então eu não saía mais. Eu ficava só dentro de casa, eu tinha medo, né? Até de ir na esquina, até de ir na padaria. Então, foi muito ruim. Os anos se passaram e eu comecei a trabalhar numa empresa onde eu voltei a ter todos os sintomas, tudo de novo. O médico do trabalho pediu para que eu procurasse os especialistas, né? Um clínico, um neuro ou algo do tipo. E todos os exames que eu fazia dava bem. Até que teve um médico que pediu para que eu procurasse um psiquiatra. Porque ele pegou e falou para mim, olha, eu não sou psiquiatra, mas eu tenho certeza que você tá com síndrome do pânico e crise de ansiedade. Fui, que é o Dr. Paulo. Então, o Dr. Paulo me fez outros exames, conversou comigo, né? E a partir daquele momento eu passei a me tratar como uma pessoa que tem pânico e ansiedade. Por quê? Eu tinha constantemente mãos suando. Minhas mãos e meus pés viravam uma pedra de gelo. Eu vivia colocando 2 meias no pé, usava luva. Algo terrível. Chorava por pouca coisa. Um anúncio na TV me fazia chorar. Pode acreditar. Eu passei momentos muito difíceis. Medo. Eu não saía na rua. Foi algo muito ruim que aconteceu na minha vida. Mas mesmo medicada por um psiquiatra, eu não perdi a minha fé. Eu orava a Deus, eu pedia a Deus sabedoria, eu pedia a Deus para me libertar de toda e qualquer doença. Sim, porque teve pessoas que falaram para mim que isso era falta de Deus. Não é falta de Deus. Deus está ali com você o tempo todo. Só que se o seu corpo ele pede algo mais, você precisa se tratar. Você precisa de uma ajuda médica, porque a nossa ajuda maior é Deus. Mas se a gente precisa de uma ajuda médica, procura ajuda médica.
Então, passei a me tratar ali, tomando medicamento fielmente, remédio para dormir, porque eu não dormia. Eu passava noites em claro, acordada. Desenvolvi também toque. Eu passei a ter... por exemplo, eu fechava a porta da minha casa 3 vezes, para ter certeza que estava fechado, sabe? Aí foi, né? Parei o tratamento porque eu já estava boa, sabe? Mas perto de eu engravidar, eu passei a me sentir mal de novo. Porque eu estava trabalhando numa grande empresa, né? No qual essa empresa eu trabalhava dentro de comunidade. Então, por eu trabalhar dentro de comunidade, constantemente eu lidava com perigo de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, desde a hora que eu entrava até a hora que eu saía. E o meu corpo pediu ajuda, mais uma vez. Passei a tomar de novo meus remédios. O que aconteceu? Eu engravidei. E o Dr. Paulo falou assim pra mim: não pode mais tomar o remédio. Briguei com a ansiedade do 1º ao 9º mês de gravidez. Foi difícil. Mas sabe quem me curou? Adivinha? Foi Deus, mais uma vez. Sabe quem era o meu Rivotril? O meu Aprazolam? Os meus outros medicamentos? Era Deus. Ajoelhava com a minha filha na barriga, pedia a Deus sabedoria, pedia a Deus para me acalmar. E o taque cardíaco que me dava foi muito difícil, sabe? Então, o que eu quero falar para vocês e para concluir a gestação, eu fui ali, sabe, lutando, tive a minha filha. Aí depois de eu ter ela, né, nós passamos por mar e voltei no Dr. Paulo. Sabe o que o Dr. Paulo me falou? Parabéns, a gravidez te curou mais uma vez e você não precisa tomar esse remédio. Então, assim, a gente sabe que não foi a gravidez, né? Porque quando você se fortalece mais com Deus, tem Deus ali o tempo todo presente na tua vida, é o que eu tô te falando. Se a gente precisa de remédio, a gente toma porque é necessário. Mas muitas das vezes, Deus se faz o remédio, se faz presente. E foi muito bom ouvir isso. Então, o que eu aprendi com essa lição? Que tá na nossa cabeça, tá no nosso psicológico. Hoje, não vou mentir para vocês, eu ainda tenho. Ontem mesmo, à noite, assistindo televisão, eu falei assim pro meu esposo: eu tô precisando de ajuda. Meus pés, minhas mãos estão gelados. Quando ele botou a mão em mim, eu parecia um congelador. Aí ele foi lá, fez um chazinho, me agasalhei e fiquei naquele meu momento, conversando com Deus, pedindo a Deus força, para que Deus afaste de mim todo mal e qualquer doença. Acordei ótima. Então, o que eu tô resumindo nisso tudo? Quando você começa com uma síndrome do pânico, se é necessário, procure um médico. Ele vai te ajudar, pode ter certeza disso. Mas nunca abandone Deus. Nunca deixe Deus de lado. E quando você vê que você tá ficando boa com o remédio, e o médico falar assim: vamos suspender porque você ficou boa. Pode ser que você tenha outras recaídas.
Eu tenho. Não tô falando que você vai ter. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando você tiver outras recaídas, antes de você procurar de novo o seu médico, tenta você mesmo se controlar. Tenta você mesmo respirar fundo. Tenta você mesmo se acalmar. Eu sei que é difícil. Eu tenho pessoas na família que têm crise de ansiedade, síndrome do pânico. É muito ruim. É muito difícil. Então, assim, ficam bem. Eu espero ter ajudado um pouco a minha experiência. E acredite, Deus cura qualquer e outra doença. Pode acreditar. Fica com Deus.